Muito bom dia. Estão-me a ouvir? Muito bom dia a todos. É com muito gosto que estamos hoje em contacto com todos os que decidiram optar por participar nesta apresentação do projeto Novo Rumo a Norte, Rumo ao Crescimento. As minhas palavras iniciais passam-se um pouco retrospectivamente e prospectivamente. É um projeto que teve o início a 6/11/2015. Nessa altura, o projeto tinha 3 pilares fundamentais que foram desenvolvidos, todos eles na região norte, que era, de facto, o empreendedorismo, a cooperação e a inovação, para o futuro e numa perspectiva prospectiva, que é hoje que nos vamos centrar. Após a aprovação pelo Norte 2020, temos agora um projeto Novo Rumo Norte, Rumo ao Crescimento, que visa essencialmente apoiar empresas que, entretanto, foram apoiadas no projeto anterior e que foram constituídas, e outras empresas que, através das linhas de ação e de atividade contempladas no projeto, vão ter a oportunidade de participar no mesmo. Eu passaria de imediato a palavra ao Dr. Luís Miguel Ribeiro, presidente da AIP, e que é o mentor deste projeto Novo Rumo a Norte desde 2015. Dr. Luís Miguel Ribeiro, por favor, tenha a palavra. Ok? Ok. Estão a ouvir agora? Estamos a ouvir. Ok, muito bem. Então, muito bom dia a todos e em especial cumprimento a todos aqueles que decidiram estar connosco e assistir por este meio à apresentação da segunda edição do projeto Novo Rumo a Norte, e por isso é com agrado que me dirijo a todos vocês, não podendo ter o gosto de os ter cá presentes, como foi há 5 anos atrás, 6 de novembro de 2015, quando lançámos a primeira edição do projeto Novo Rumo a Norte. E, de facto, nessa altura, tivemos a oportunidade de ter connosco um conjunto de instituições, entidades da nossa região, sejam entidades executivas, empresarial, sejam entidades também da autárquicas, mas também do sistema científico tecnológico. Criámos uma grande rede ao longo desse tempo e os pilares que já foram aqui referidos, a cooperação, o empreendedorismo e a inovação, foram trabalhados, foram reconhecidos, foram valorizados, foram premiados durante esse período. E acho que, acima de tudo, conseguimos mostrar, demonstrar e trazer, sentar à mesma mesa um conjunto de atores da região e mostrar as vantagens desta cooperação. Esta marca de cooperação e este pilar da cooperação, que foi, diria, o principal pilar e permitiu que os outros acontecessem, é aquilo que hoje também se mantém como a nossa principal preocupação para a afirmação desta região e para o contributo desta região para o todo nacional. E por isso quero aqui dar um momento especial e agradecer muito, quer àqueles que vão estar connosco a seguir, a refletir e a discutir sobre estes temas, mas também àqueles que se associam a nós com um contributo que nos permite ter os recursos necessários para este projeto. Demos esse exemplo há poucos dias atrás, com a assinatura de um protocolo com a APDL, e que iremos ter como parceiro, um grande parceiro neste projeto, mas também com outras instituições, ou sejam a Instituição Financeira de Desenvolvimento e outros que estão connosco neste projeto, porque é desta forma que nós criamos as melhores condições para o desenvolvimento desses projetos. Eu queria só relembrar, e sem ser demasiado extenso nestas boas-vindas, por um lado, fui pedir para me terem aqui a brochura inicial para relembrar aquilo que é, de facto, o projeto, a imagem deste projeto do Novo Rumo a Norte, mas também, já nesta altura, a quantidade de instituições, de associações, e aqui queria também comentar de uma forma muito especial os meus colegas das associações empresariais,
connosco partilharam esse percurso, connosco ajudaram a construir essa rede, desde a CISATA, na altura ainda a Minho, o CEDRAC, o Conselho de Tamoguia Sousa, a Confederação Empresarial do Alto Minho, o NERV e o NERVIR, que foram as associações empresariais de âmbito NUT 3, que estiveram connosco e que connosco ajudaram a construir e a dinamizar esta rede, uma rede, um norte, que nós tínhamos na nossa assinatura do projeto. Mas depois este projeto foi capaz de fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, e aqui a equipa do Novo Roma Norte, liderada pela doutora Paula Silvestre, que eu quero reconhecer o grande empenho que sempre teve, a dinâmica que conseguiu e manteve durante e após o período de execução do projeto, que permitiram que este projeto atingisse os números que eu agora irei aqui partilhar convosco de uma forma simbólica, mas exemplificando aquilo que é o impacto deste projeto. A plataforma Novo Roma Norte tinha várias ambições, vários objetivos, não só de apoiar os empresários, não só o de partilhar com as associações empresariais e com os associados de cada uma das associações empresariais aquilo que é a capacidade conjunta, ou seja, através do helpdesk, em que nós em 48 horas dávamos resposta a questões que os empresários quisessem colocar, fosse na primeira fase a associação local, na segunda fase a regional ou, em última instância, a AEP, tínhamos capacidade de resposta, damos resposta a muitas e muitas questões, mas também a plataforma Novo Roma Norte conseguiu manter uma dinâmica muito relevante. E eu partilho convosco o seguinte. Atualmente esta plataforma tem mais de 3.500 conteúdos online, mais de 1.100 eventos promovidos, mais de 2.600 empresas e empreendedores registrados e mais de 600.000 visualizações. E, além disto, nos eventos tivemos mais de 2.000 participantes. Ou seja, nós criámos verdadeiramente uma rede, criámos verdadeiramente uma nova forma de cooperação entre os atores da região norte e acho que construímos aqui a base, construímos aqui uma plataforma para que consigamos agora, com esta nova edição, atingir novos patamares de cooperação, atingir sobretudo, novas formas de apoiar as empresas desta região, daquela que é, de facto, a região mais empreendedora, mais dinâmica, a região que mais contribui para o PIB nacional, a região que mais contribui para a balança comercial nacional. Agora, é preciso afirmar a região. E a região só se afirma nesta relação, nesta cooperação entre todos, assumindo cada um aquilo que é o seu papel, mas tendo um foco, um princípio e um objetivo que é este, que é continuarmos a trabalhar em prol da região, dos nossos empresários, daqueles que criam riqueza, daqueles que criam emprego, e de facto, num período destes que vivemos hoje, mais que nunca, faz todo sentido, mais que nunca é importante nós termos este espírito de cooperação. Da parte da AEP, continuarão a contar com todo o nosso empenho, com o recurso que nós somos capazes de alocar a este projeto, respeitando aquilo que é o espaço de cada um, mas assumindo a responsabilidade que a AEP tem, não só a responsabilidade histórica, mas aquilo que ela representa, e por isso é isto que eu quero, desta forma que eu queria terminar, que é a AEP continua a estar empenhada em ser um ator na região que consiga promover estas relações de cooperação com um objetivo e um propósito muito claro, que é o desenvolvimento da região e o apoio às empresas, aos empresários e, naturalmente, como consequência da qualidade de vida para todos os que cá vivem. E por isso é esta mensagem que vos queria deixamos uns votos que consigamos, da melhor forma possível, que esta situação da pandemia tenha em cada um de nós o menor impacto possível e que tenhamos cada um de nós um comportamento responsável. Só dessa forma é que estaremos a contribuir para que esta situação se controle o mais rapidamente possível e que tenha o menor impacto possível. E quando temos o menor impacto possível, sabemos que será sempre um impacto negativo, que já está a acontecer, mas depende de cada um de nós e por isso
também fica este apelo para cada um de nós tente ter um comportamento o mais adequado possível e que resistam o mais possível. Nós estamos cá todos para, no futuro, tentarmos compensar e minimizar os impactos desta pandemia com este contributo e com muitos outros que a AEP vai continuando a dar e que a AEP poderão continuar a contar com a AEP para isso. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigada, Dr. Luís Miguel Ribeiro, pelo reconhecimento que fez a mim e cumpre-me a mim agradecer à equipa, a toda a equipa da IP. A do passado só estou cá eu e a Raquel, que está à minha esquerda, e temos duas novas colegas jovens, com toda a força, com toda a garra para este novo projeto Rumo ao Crescimento, que é a Bárbara à esquerda e a Sofia. A elas, desde já agradeço todo o compromisso e profissionalismo que já o tenham demonstrado e estou certa que estarão e que continuarão a prestá-lo e ao serviço das empresas que participarão neste projeto. Muito obrigada. Ora bom, nós, da nossa parte, compete-nos fazer uma apresentação do projeto, do novo rumo ao crescimento, e pensamos fazê-lo de uma forma o mais dinâmica possível, tendo em conta que hoje cada vez mais estamos conectados online, e desde já passaria a apresentar um pequeno vídeo cujo objetivo consiste em apresentar as principais atividades do projeto Novo Rumo a Norte. Agora vou ao vídeo. Não, foi a plataforma. Ora bom, o Novo Rumo a Norte é sem dúvida um projeto financiado pelo Norte 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia através do Fundo de Desenvolvimento Regional. Este projeto vai continuar a ser promovido pela Associação Empresarial de Portugal e visa, acima de tudo, apoiar as micro, pequenas e médias empresas no seu processo de crescimento através da capacitação de fatores críticos como a questão da cooperação, da inovação e aqui um fator diferente do Novo Rumo a Norte 2015 e 2018, que é a capitalização. Portanto, é um projeto muito orientado e vai ser muito trabalhado com pequenas e microempresas e médias, através de ações de consultadoria, mas também todo um outro conjunto de dinâmicas que teremos a oportunidade já de falar sobre as mesmas. Não é. Penso que já estão a ouvir e a ver. O Novo Rumo ao Norte e a AEP foram muito importantes na medida em que, através da formação que fiz de empreendedorismo, consegui bases de sustentação para fazer, por exemplo, o plano de negócios, que me permitiu alavancar o negócio de uma forma muito mais equilibrada. E nos ajudou imenso na parte de marketing, publicidade, organização. O programa Novo Rumo a Norte tem sido um programa que tem apoiado estes novos negócios que estão a ser lançados e, portanto, no nosso caso, enquanto nova empresa, startup, todos os apoios são bem-vindos. Adquirir uma rede de contactos alargada, permite a formação profissional e empresarial e, principalmente, permite também a visibilidade. O Rumo ao Norte acabou por nos dar ferramentas práticas, não é? Para nós conseguirmos alcançar isso. Porque nós até então não sabíamos muito bem como nos organizar. Aí podemos mesmo sentir problemas de outros parceiros, problemas de outras empresas e entender como corrigir o nosso rumo.
Ora, muito bem, acabamos de ver de forma gráfica a apresentação do programa e vamos ter agora a oportunidade de fazer uma visita ao site que é, digamos assim, o portal onde toda a atividade e tudo vai decorrer na execução deste projeto. Portanto, vou partilhar diretamente o portal. Cá está. Portanto, já estão a visualizar a nova imagem do portal e o objetivo, digamos, deste portal começa logo pelo um conjunto de retenção e de categorização e de súmula de tudo o que tem a ver com a informação. Portanto, se nós carregarmos no ícone da informação, verificamos que temos aqui um conjunto de 12 temas que sabemos que são temas muito procurados e necessários para as empresas, desde apoios a incentivos, a capitalização e financiamento, a cooperação, o empreendedorismo, a fiscalidade, a própria formação, a internacionalização, a inovação e tecnologia, sustentabilidade, a legislação. É um conjunto de temas que vamos verificar. Temos 1.800 publicações em todos estes temas e que poderão vir a ter acesso caso façam o registro e que é muito simples de o fazer. Portanto, aqui ao nível da plataforma, o que nós gostaríamos de frisar é que a plataforma permite também disponibilizar a quem se registre todo um conjunto de informações com uma adicionante que é distintivo, que é, ao fazerem o registro, vão podê-lo fazer personalizado, isto é, selecionar dos 12 temas aqueles que são mais do vosso interesse. Podem escolher hoje, ao fazerem o registro, 4, e daqui a um tempo anularem esses 4 e escolherem outros 4. Portanto, pode e deve ser um processo dinâmico e que cada um que se registre no site vai poder aceder a toda esta informação e que nós muitas vezes sabemos que toda ela está muito dispersa e a função aqui é agregar o máximo de informação para que, e útil, de grande utilidade, para que as empresas possam ter acesso a ela. Destacamos aqui notícias. Este site tem imensas notícias, notícias essas de todas as áreas que há bocado fiz menção, mas também de concursos, notícias, por exemplo, sobre o Nobel da Economia, notícias que têm a ver, nomeadamente, sobre o mapeamento do ecossistema empreendedor português. Enfim, são muitas as notícias que aqui estão, que podem descarregar ou simplesmente ler. Se formos aqui ao projeto e temos aqui um ícone de indicadores, verificamos que neste momento, ao nível das notícias, temos mais de 3.500 notícias publicadas. Depois poderemos verificar no site a questão dos eventos. Os eventos é algo que nós publicamos, todos os eventos que nós consideramos relevantes, tendo em conta os pilares do projeto. Mantemos na mesma o empreendedorismo, pese embora os 3 pilares do atual projeto é, sem dúvida, a inovação, a cooperação e a capitalização. Contudo, verificamos aqui muitos outros eventos de outras áreas e que coincidem com algumas das áreas que há bocado referenciei. Verificam sempre, e é para salientar e sobressair, que tudo que sejam eventos, workshops, ações de consultadoria, todas as atividades que vão sendo, vamos a falar das
dos eventos e estava precisamente a mencionar que todos os eventos, sejam horas de consultadoria, as sessões de consultadoria, sejam os laboratórios, sejam as oficinas, sejam os núcleos das empresas, tudo o que é, de facto, a atividade do novo Ruma Norte irá aparecer sombreada a cinzento, só para ficarem com esta imagem, digamos. Ao nível das publicações, como há bocado falamos sobre elas, temos imensas publicações aqui também, que podem consultar, descarregar, ler o que pretenderem. Podemos perfeitamente só consultando uma para ver como é que elas aparecem. Se clicarmos, e como estamos no Norte, e se clicarmos na última Norte Conjuntura, que é o último trimestre, o de abril, maio e junho, verificamos que ela aparece um sumário, breve apresentação, fazemos sempre o link à fonte, fazemos sempre, e de facto depois tem aqui o anexo, que eu não vou descarregar porque são 60 e tal páginas, muito pesado, mas é o documento todo que podem descarregar ou simplesmente fazerem a leitura. Retomando a apresentação do projeto, nós retomamos aqui as atividades que estão aqui espelhadas nos últimos ícones que vocês conseguem visualizar. Iniciando pelo roteiro de desenvolvimento económico, constatamos que temos duas subatividades que contribuem para este output, que é elaborar e produzir um roteiro para o desenvolvimento económico da NUT 3. Uma delas é o diagnóstico de necessidades empresariais e regionais, que será participado e convidado a participar nestes laboratórios as micro, pequenas e médias empresas. Contamos fazer 8 e prevemos que estes 8 ocorram por cada uma das sub-regiões da região Norte. Temos também os laboratórios de ação para o apoio ao desenvolvimento empresarial, que para além das empresas serão também convidados a participar outros stakeholders do ecossistema empresarial da região Norte para contribuírem para a elaboração do roteiro para o desenvolvimento económico da NUT 2. Seguindo pelas atividades, temos a próxima atividade, que é o núcleo de empresas, e aqui entramos já em atividade direta de trabalho e de consultadoria com as empresas. O objetivo desta atividade, ela resulta do roteiro, por isso há aqui um ajustamento, digamos assim, às necessidades do tecido empresarial do Norte. É estrategicamente concebido como grupos de consultadoria no máximo de 10 empresas e temos previsto a realização de 48 núcleos, contemplando e trabalhando com 480 empresas, e também aqui vamos tentar que estes 48 núcleos decorram pelas 8 sub-regiões que compõem a região Norte. As oficinas de inovação. Portanto, aqui o objetivo é que nós propomos a colocar a temática da inovação aberta na ordem do dia nas empresas do Norte, porque consideramos que contribuem para o desenvolvimento de uma cultura de inovação permanente, sistemática, certamente indutora, criação de novos produtos, de novas unidades de negócio, de novas fontes de receita, de melhorias de comunicação, de novos modelos de negócio, mais sustentabilidade, mais criação de emprego, melhor posicionamento na cadeia de valor e mais oportunidades de operação em mercados quer nacionais, quer internacionais. Estas oficinas decorrerão também pelas 8 sub-regiões da região Norte e abarcarão e serão trabalhadas com dinâmicas muito ativas, como por exemplo Project Based Learning, e temáticas como a inovação organizacional, o design thinking, o prototipagem, o projeto de inovação, enfim. Quem são os destinatários destas oficinas? E saliento mais uma vez do núcleo empresarial.
são, sem dúvida, empresários e quadros de micro e pequenas e médias empresas da região norte. Percorrendo as atividades, temos aqui a possibilidade de todas estas, quer o núcleo, quer o roteiro, quer as oficinas do projeto, chamar, digamos assim, à participação uma rede de parceiros, como o Dr. Luís Miguel Ribeiro já mencionou, que são muitos, desde associações empresariais, desde incubadoras, desde entidades ligadas ao sistema científico e tecnológico, entidades ligadas ao ensino superior, de investigação, enfim, centros tecnológicos, e contamos também, claro, ao longo da execução deste projeto, alargar esta rede de parceiros, por forma a que possam ser chamados quer às duas atividades que terão como output o roteiro, bem como à dinamização e à participação, quer das oficinas, quer dos núcleos, quer até de uma outra atividade, que é o helpdesk deste projeto. Mantendo a sequência das atividades, temos também previsto, mais para o fim do projeto, um concurso mérito. Este concurso mérito visa essencialmente reconhecer e premiar quem se distingue pelo espírito empresarial. É um gesto simbólico que visa estimular o espírito empresarial e incentivar a implementação de inovação e de práticas de cooperação. Serão atribuídos 8 reconhecimentos e que concorrem e que se tenham destacado em áreas como a cooperação, como a inovação e a capitalização, que são as 3 linhas, os 3 pilares que nós propomos desenvolver com as empresas que decidirem participar no projeto Novo Rumo a Norte, rumo ao crescimento. Temos uma outra atividade, que é o helpdesk. Esta atividade do helpdesk, à semelhança do passado, e foram mais de 1000 empresas, e aqui nos indicadores podem verificar, foram mais de 1000 empresas que tiveram respostas e recorreram a esta ferramenta, o que é significativo, mas de facto a função aqui do helpdesk é a empresa, depois de fazer o seu registro, poder colocar-nos questões, dúvidas, pedidos sobre qualquer tema, nomeadamente aqueles 12 temas, ou outro tema que sinta a necessidade de o ver esclarecido e que sinta a necessidade de ser apoiado, e nós comprometemos sim em responder em 48 horas, e quando não tivermos informação e nem conhecimento para responder ao pedido que nos foi feito, pois temos connosco uma rede de entidades que serão convidadas a participar na resposta para que possamos pôr este conhecimento e este know-how ao serviço de todas as empresas da região norte, estejam elas localizadas em, imaginem, São João da Pesqueira, ou estejam elas localizadas aqui no Porto. Ao nível do registro, é muito fácil fazê-lo. Podemos verificar os dados que são solicitados. Estão aqui, nada de especial. O próprio registro tem algoritmo através da escolha das áreas temáticas que fica registado o vosso perfil de preferência das áreas temáticas e vão receber toda a informação que iremos produzir e colocar aqui. Pode ser não só produzida por nós, como também por outras entidades nacionais e internacionais que nós catalogamos, que colocamos aqui e que vocês terão acesso a ela diretamente, como também gostaríamos muito que subscrevessem a nossa newsletter, que é uma newsletter semanal. Esta newsletter semanal contém um conjunto de informações e links para notícias, para eventos, para concursos, avisos, quer do atual PT 2020 e esperamos todos a breve o programa
de recuperação e resiliência, e a seguir também, ainda em 21, o 2030, portanto, toda esta informação será carregada aqui e também divulgada semanalmente por esta newsletter. E também a possibilidade de receberem outras comunicações da IP, quer comunicações institucionais, quer comunicações de outras áreas da IP, como, por exemplo, da área da formação, como da área da inovação, quer como da área da internacionalização. Portanto, é um registro efetivamente muito simples de o fazer. Desde já contamos convosco para participarem neste projeto e esperamos em breve, e tudo leva a crer que terá que ser, infelizmente, pela situação com que nos encontramos e que vivemos, que a maior parte destas atividades, pelo menos as próximas, o roteiro, provavelmente, e o núcleo de empresas, poderão ter que decorrer online. Aguardamos a todo momento uma resposta que acreditamos seja positiva por parte da entidade cofinanciadora deste projeto, nomeadamente o Norte 2020, e acreditamos que a resposta seja dada em breve e que seja positiva para que em novembro possamos, como temos planeado, dar início e voltarmos a encontrar nas atividades do projeto, e o nosso desejo é para isso, o esforço que nós fazemos e a nossa atividade é que o mesmo seja útil e de grande valor e que considerem este projeto uma proposta de valor para cada uma das empresas que decide participar dele. Muito obrigada. Eu passo de imediato a palavra ao Dr. Paulo Vaz. O Dr. Paulo Vaz é o nosso atual administrador desde julho, mas já está connosco desde janeiro, é o nosso atual administrador das áreas de negócio. E, Dr. Paulo Vaz, por favor, agradeço que tome nota do próximo tema, que é o estado da arte em cooperação, inovação e capitalização, e que modere e que seja flexível com os especialistas que nós convidamos, e desde já também agradeço a presença dos mesmos e que alguns deles vão estar connosco na execução das atividades do projeto. Muito obrigada. Dr. Paulo Vaz, por favor. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Paula, pela introdução. Naturalmente, é com muito entusiasmo que estamos a apresentar esta nova etapa daquilo que é um projeto que fez, de alguma maneira, carreira, fez história, e que estamos muito entusiasmados por encontrar agora uma segunda vida que se executará ao longo dos próximos meses. Eu diria que nesta segunda vida, por assim dizer, do novo Rumo a Norte, em que está muito mais focado naquilo que é o crescimento das empresas, há neste projeto três grandes pilares que são os seus fundamentos, que é claramente a cooperação, a inovação e a capitalização, que são os drives que vão permitir às empresas que estarão envolvidas poderem crescer para o futuro. Isto será particularmente, já era muito importante num contexto de normalidade. Eu acho que ele ainda vai ser mais crítico naquilo que é um contexto em que teremos que atuar numa pós-pandemia, que esperemos que seja breve, que ocorra em breve, mas que vai exigir muito das empresas para se reorganizarem, para se relançarem, para ganharem uma nova ambição. E para discutir aquilo que é, digamos assim, estes três fundamentos, estes três grandes pilares deste projeto, convidámos um conjunto de especialistas, 5 mais concretamente, alguns deles empresários, outros naturalmente consultores, mas e 2 que representam 2 instituições que têm ou vão ter uma relação
muito próxima com o projeto Novo Rumo a Norte, rumo ao crescimento. E eu passava desde já a apresentá-los. Começaria pelo Dr. António Luís Ferreira, é um especialista em inovação. O Dr. António Luís Ferreira é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia de Porto e pós-graduação em Marketing no Instituto Português de Administração em Marketing, onde exerceu o cargo de professor universitário. Em 2008 exerceu o cargo de assessor coordenador na Associação Empresarial do Baixo Ave, onde fez parte da coordenação operacional do programa de formação PME, que é Programa de Formação à Ação, e do Gabinete de Apoio ao Empresário. É atualmente o fundador responsável estratégico da Motivos e Memórias Unipessoal Limitada e sócio-gerente e diretor executivo da gestão de topo Economia e Gestão Limitada. Desde já, nossa saudação, nosso muito bom dia ao Dr. António Luís Ferreira, que já será também convidado a participar. Outro dos nossos convidados será o Dr. César Martins, o CEO da Chemitec. O Dr. César Martins é licenciado em Biotecnologia pela Universidade do Minho, tem mestrado em Nanotecnologia, é empreendedor desde muito cedo e inventor de 5 patentes. Portanto, é atualmente fundador e CEO da Chemitec. Participou como empreendedor na primeira edição do projeto Novo Rumo a Norte, tendo sido finalista do Prémio do Norte Empreendedor. Também a minha saudação, desde já, e iria também já passar à apresentação dos restantes convidados neste debate. O Dr. Henrique Cruz, que é o CEO e da Instituição Financeira de Desenvolvimento, normalmente costumamos já designar como Banco de Fomento. O Dr. Henrique Cruz tem 50 anos, é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e é desde 2018 vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva, como eu já referi, do IFD. E é membro também do Conselho Geral e Supervisão da Portugal Ventures, no Fundo da Capital de Risco do Estado. Ao longo do seu percurso profissional de mais de 30 anos, trabalhou no mercado de capitais, na banca de empresa, na gestão de ativos financeiros e de fundo de investimento, infraestruturas e capital de risco, e foi também formador, consultor, analista e programador em várias instituições. Portanto, temos aqui connosco grande especialista na área financeira, que é certamente também um dos pilares muito importantes, nomeadamente da capitalização desta nova versão do projeto Novo Rumo a Norte. Também as minhas saudações desde já ao Dr. Henrique Cruz. Outro dos nossos convidados, que também saudamos com muito gosto, é o Sr. Nuno Araújo, presidente da APDL. O Sr. Nuno Araújo é licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho e com MBA executivo na Porto Business School. O engenheiro Nuno Araújo foi entre 2015 e 2018 chefe de gabinete do então secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. Foi nessa altura que Nuno Araújo assumiu o Conselho de Administração da APDL na qualidade de vogal. Passou para a Assembleia da República, deputado em 2009 e 2011, integrante da Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, Comissão de Educação e Ciência, Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e, finalmente, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Governo em relação à Fundação para as Comunicações Móveis. O Sr. Engenheiro Araújo, além de representar uma instituição com particular relevância para aquilo que é o desenvolvimento da economia da região norte, é também, digamos assim, um especialista no domínio das políticas públicas, o que também acaba por ser bastante pertinente naquilo que vamos aqui discutir. Finalmente, o Dr. Paulo Alves, um especialista em cooperação, desde agosto de 2011 desempenhou as funções de gerente de empresa Smart Valley Consulting Limitada, no âmbito da qual desenvolveu a função de consultor nos domínios do empreendedorismo, do desenvolvimento empresarial, do marketing territorial, do desenvolvimento regional e local e da inovação social.
Entre dezembro de 2007 e julho de 2011, desempenhou as funções de diretor executivo da Associação para o Centro de Incubação de Baixa Ecológica do Minho, sendo responsável pela gestão da incubadora de iniciativas empresariais inovadoras e pelo desenvolvimento de projetos nas áreas do empreendimento, da inovação e da competitividade empresarial. Também a minha saudação ao Dr. Nuno Alves e renovar também a saudação a todos os nossos convidados para este debate, aos quais dirigia uma pergunta que é transversal, é de alguma maneira para todos neste primeiro momento do debate. E essa pergunta é muito simples. Com o novo Rumo Norte, a AEP apoiou o nascimento de novas empresas na região Norte e promoveu o espírito empresarial através da criação de sinergias interinstitucionais. As estatísticas mostram que muitas empresas individuais ou sociedades têm dificuldades para se manterem em atividade após 12 ou 24 meses de existência, pelo que o novo Rumo Norte, desta versão rumo ao crescimento, vem apoiar sobretudo as empresas nesta fase do seu ciclo de vida, no fundo tendo uma preocupação de longevidade na sua existência. Que importância entendem todos e cada um de vocês tem a consolidação e o crescimento dessas empresas para esta região e no atual quadro socioeconómico? Eu começava pelo Dr. António Luís Veia, novamente saúde, e que lhe pedi então uma resposta a esta questão. Muito bom dia. Espero que me estejam a ouvir. Sim, estão a ouvir-me. Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela apresentação. Tenho muito prazer em estar aqui. Gostava também, obviamente, de cumprimentar em particular a direção e a equipa da AEP, obviamente também os meus colegas, vamos chamar-lhe assim, oradores, embora num contexto algo especial, e obviamente também todos os que nos estão a acompanhar. Muito obrigado mais uma vez. E, digamos, muitos parabéns pelo projeto Novo Rumo Norte como um todo e pela possibilidade dele poder continuar a criar valor para o sistema empresarial e não só do território, porque creio sinceramente que cumpre um papel muito importante, entre outras coisas, pela agregação que consegue fazer de um conjunto de organizações, mas também de informação. Eu sou um utilizador fiel, nomeadamente nessa parte da informação, e continuarei a ser. Relativamente à questão que o Dr. Paulo Vaz, o desafio que o Dr. Paulo Vaz coloca, o que é que eu diria assim, inicialmente? Nós estamos a falar, à partida de empresas que, embora com algumas fragilidades, como é normal quando estamos a falar de empresas ainda jovens, vá lá, a verdade é que já criam valor para o território, portanto já criam emprego, já vendem, já têm resultados, algumas inclusive já exportam e, portanto, o valor, há já um valor concreto que estas empresas dão para o território, vamos chamar-lhe assim. Mas eu gostava de salientar, em particular, digamos, o valor potencial que, na minha opinião, estas empresas encerram, pelo menos muitas delas, não direi que cada caso é um caso. Mais uma vez, embora cada caso seja um caso, como disse, muitas destas empresas são uma espécie de híbrido entre aquelas empresas startups muito iniciais, que têm, digamos, características específicas, são normalmente muito informais, muito dispostas a assumir riscos, portanto estão a começar num contexto de experimentar coisas e, portanto, há muita informalidade, muita aceitação do risco, etc. E a verdade é que estas empresas que já são mais jovens, que continuam a ser jovens, mas já não são startups nesse contexto mais inicial, ainda apanham algumas características interessantes das startups. São normalmente empresas ainda com algum grau de flexibilidade, com alguma capacidade de experimentar, de inovar, de aprender. E, portanto, eu acho que esse é um aspecto importante. Por outro lado, eu digo que são híbridas porque também partilham, ou começam a partilhar, se calhar, algumas características com empresas mais maduras, na medida em que estas empresas, mais uma vez, embora ainda jovens, já começam a ter alguma estrutura, alguma organização, alguma estabilidade, que também é importante, obviamente, para maximizar
o potencial de criação de valor. Portanto, eu acho que estas características, esta espécie de híbrido, é particularmente interessante nestas empresas jovens que o Novo Roma Norte quer, digamos, apoiar particularmente neste contexto. E esse potencial, eu acho que tem a ver com algo que também já foi dito, por exemplo, pelo Dr. Paulo Vaz. Nós vivemos tempos, digamos, desafiantes, vamos chamar-lhe assim. Mesmo antes da pandemia, acho que todos concordamos que o nível de complexidade, o nível de incerteza do ambiente externo onde as empresas vivem é cada vez maior. E, portanto, nós precisamos também de empresas que sejam, digamos, o mais capazes de ser uma espécie de camaleão e adaptar-se o mais rapidamente e o mais eficazmente possível a esta nova realidade. E eu acho que estas empresas podem ter um papel muito importante porque têm boas condições para inovar mais, inovar melhor. Por exemplo, aproveitar melhor questões como as novas tecnologias e o desenvolvimento tecnológico que estamos a ver a acontecer de uma forma muito, muito rápida. São também empresas capazes, penso eu, se calhar melhor do que noutros casos, de apostar naquilo que é uma tendência e uma inevitabilidade, que é a sustentabilidade dos recursos, seja ao nível mais ambiental ou social, portanto, e mesmo económico, obviamente, dos territórios. E, portanto, o que eu diria é que não só já criam valor, como têm um potencial muito grande pelas suas características específicas para criar mais valor ainda no território, a curto, médio e longo prazo, seja sob a forma de volume de negócios, empregos, exportações, impostos, o que queiramos usar como indicadores de criação de valor. Acrescentaria só uma coisa muito, muito rápida, enfim, para também não estar a roubar muito tempo, que é, eu acho que às vezes, para além daquele impacto mais visível que nós temos tendência a procurar, digamos, naquilo que as empresas fazem, e que tem a ver com isto, não é? Com o impacto, se calhar, mais económico, muitas vezes pode escapar-nos aquilo que é um impacto um bocadinho menos visível que estas empresas têm e que às vezes traduzem coisas mais difíceis de medir. Mais uma vez, cada caso é um caso, mas eu diria que é provável que muitas dessas empresas tenham uma visão mais, enfim, moderna, entre aspas, do papel que cumprem na sociedade. Se calhar são empresas que não se preocupam apenas em comprar e vender e pensar que estão num determinado mercado. E se calhar pensam mais que, ou pensam também que têm um papel mais relevante no contexto da sociedade como um todo e, portanto, na resposta a desafios e problemas sociais. E eu acho que daí pode vir também um impacto particularmente importante. E, por outro lado, e para terminar, eu diria que há um outro aspecto que me parece relevante, que é, mais uma vez, dadas as características destas empresas, o facto de, enfim, pelo menos muitos dos líderes ou das líderes e dos colaboradores e das colaboradoras destas organizações serem pessoas, enfim, se calhar muitas delas mais jovens, que cresceram e se tornaram profissionais num ambiente um bocadinho diferente, digamos assim, mais recente, faz com que os aspectos relacionados com o bem-estar dos colaboradores, com o seu desenvolvimento pessoal e profissional, com o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, sejam também dimensões importantes para estas empresas e que eu acho também, na prática, depois se traduzem em impactos desejáveis, porque no limite estamos a falar de pessoas e o que é importante é que as pessoas estejam bem, digamos assim, de uma forma holística. E, portanto, enfim, pelo menos para já, seriam alguns aspectos que me parecem importantes relativamente ao papel que eu acho que estas empresas podem ter na criação de valor para o território. Doutor António Luís Ferreira, eu ia agora, de alguma maneira, questionar o doutor César Martins, de alguma forma, se também, enquanto empreendedor, se revê nos comentários que foram feitos agora e fazia pedir também a sua opinião. Doutor César Martins, está-me a ouvir? Não sei se temos o doutor César Martins connosco. Não estando, eu passava então ao doutor Henrique Cruz, que de alguma maneira também nos poderá trazer o seu contributo. Doutor Henrique Cruz, bom dia.
Acho que já consegui ativar o meu som. César Martins, presente. Desculpem lá. Estão-me a ouvir? Ok. Desculpem o que é que sucedeu nestes minutos passados. O programa estava a dizer para ativar, mas não estava a conseguir. Caro Dr. Paulo Vaz, muito obrigado pelo convite e toda a equipa da AEP. Não só pelo projeto Novo Rumo a Norte, que foi onde a Chemitec, por assim dizer, cresceu. Foi um programa que eu participei e que me fundamentou todos os passos para iniciar e criar a Chemitec. Em relação à sua primeira pergunta e ao comentário do anterior orador, ou seja, eu revejo muito nas palavras que foram ditas anteriormente. Possivelmente o meu comentário será numa perspectiva de, ok, um pouco mais jovem e empreendedor, que tem uma perspectiva um pouco diferente do mundo. A Chemitec em si tenta resolver o problema tecnológico da eficiência dos painéis solares a nível de limpezas, o que torna um produto inovador e um pouco disruptivo, o que nos torna difícil às vezes comercializar. Sendo uma empresa pequena e nova, temos pouco conhecimento, ou seja, não somos reconhecidos internacionalmente, no nosso mercado 99% de exportação, o que isto às vezes dificulta os primeiros anos da empresa. Ou seja, esta consolidação da empresa dos primeiros 2 anos é sempre bastante difícil, não só pelo próprio reconhecimento das características da empresa e dos produtos, sendo um produto altamente tecnológico, e que a empresa deve desde o início calcular bem os passos de como vai fazer. O Novo Rumo a Norte foi uma ajuda para a Chemitec, e nisso mesmo. O que é que sucedeu foi que naquele programa que tivemos de acompanhamento, eu consegui basicamente construir o meu business plan e quais seriam todos os passos inerentes que teria que concretizar para ter uma empresa com sucesso. E neste momento já vamos fazer 3 anos, estamos 6 colaboradores e vamos passar para 8. Aqui estas pequenas empresas também têm um grande impacto, como a nossa, já temos alguns trabalhadores qualificados, digamos assim, o que dá emprego a esta zona norte do país. O atual quadro socioeconómico não é fácil, possivelmente isso será um tema a seguir devido à pandemia, mas todas as empresas tiveram-se que readaptar um bocadinho. E a minha opinião em termos de startup, se calhar muito básica, é que nestes primeiros 2 anos temos que preparar muito bem quais serão os nossos passos. Toda a gente comete erros e os erros nesta fase inicial podem ser muito problemáticos no futuro. Eu, para conseguir ter este sucesso, tive que procurar financiamento e tive investimento da Portugal Ventures o ano passado, o que também nos permitiu para lançar a nossa empresa. Acho que é um comentário mais aqui da Chemitec como participante no Rumo a Norte, que acho que foi um excelente programa e que será ótimo que ele continue a ajudar as empresas. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. César. Dr. César, eu iria passar desde já a palavra também ao Dr. Henrique Cruz, que há pouco já foi de alguma maneira solicitado. Houve ali um pequeno problema técnico, mas penso que já estará resolvido. Peço então os comentários do Dr. Henrique Cruz. Muito obrigado, Dr. Paulo Vaz, muito bom dia. Creio que me estão a ouvir. Sim. Eu gostava de começar por dar os parabéns à Associação Empresarial de Portugal por esta iniciativa, ao Luís Miguel Ribeiro, como Presidente da Associação, ao Dr. Paulo Vaz, que assumiu recentemente novas funções e desejo-lhe as maiores felicidades nesse trabalho. E, obviamente, à equipa da Paula Silvestre, que já teve a oportunidade de mostrar resultados na primeira edição deste programa, no qual a EFD também participou e com excelentes resultados, do meu ponto de vista, não só para aquilo que é a missão da AEP, mas também para aquilo que é a missão da EFD na promoção dos seus instrumentos financeiros e das suas soluções. E acho que a prova disso é a numerosa plateia que temos aqui hoje, de plateia de participantes interessados e curiosos em saber como vai funcionar esta segunda edição. Sobre a questão que coloca, eu tinha aqui alguns comentários a fazer. Começar por dizer que este segmento de empresas, 12 meses, 24 meses de vida,
têm merecido uma atenção particular da parte da IFD e da parte do Governo, na medida em que, para além das tradicionais soluções destinadas às startups e às incubadoras de empresas, a IFD tem procurado desenvolver, digamos assim, 2 eixos prioritários para dar resposta a este segmento de empresas. O primeiro é que haja um conjunto mais alargado de intermediários financeiros que possam oferecer soluções diversas e complementares a este tipo de empresas. Não podemos apenas pensar que tudo isto se faz com dinheiro dos amigos e dos pais e das pessoas à nossa volta. A banca tem um papel importante na matéria, mas é preciso trazer nas fases iniciais e nas fases que estas empresas vivem, sobretudo soluções de capital para ajudar o desenvolvimento destas empresas. E a IFD teve um papel importante nos últimos anos a desenvolver essa rede de parceiros, de intermediários, quer na área dos business angels, quer na área dos fundos de capital de risco, quer na área de cooperação com o Fundo Europeu de Investimentos, que também tem programas particularmente dedicados a este segmento de empresas. E eu tinha aqui apenas para partilhar convosco um slide, vou tentar ser bem sucedido nesta tentativa. Se conseguirem ver. Estão a conseguir ver? É um slide que basicamente resume o que foi a atividade que a IFD desenvolveu nos últimos tempos neste segmento de empresas. Portanto, estamos aqui a ver da esquerda para a direita a vida das empresas e podem ver que nas fases do designado pré-seed, seed, startup, a IFD tem tido um papel bastante interventivo. Nós financiamos, através de capital de risco, 143 empresas, ascendendo a mais de 100 milhões de euros de investimento, quer de origem da IFD, mas também de origem de intermediários financeiros. E também na área dos business angels financiamos 185 empresas, num total de investimento de mais de 45 milhões de euros. Por sinal, a Chemitec, estava eu aqui a consultar a lista de empresas investidas no nosso site, é uma das empresas que foi apoiada também por este programa de business angels que a IFD apoia. Mas estamos também a pensar nas fases subsequentes, nomeadamente através da tal parceria com o Fundo Europeu de Investimentos, que designamos de Portugal Tech, e também através do conhecido Fundo 200M, e através destes 2 fundos nós já apoiámos 35 empresas e isso promoveu um investimento de mais de 150 milhões de euros, quer de origem pública, quer de origem do Fundo Europeu de Investimentos, quer de origem privada, através de dinheiro que é mobilizado pelos intermediários financeiros. E, portanto, estão a ver que este segmento de empresas é para nós muito importante e é muito importante, sobretudo, como cliente de instrumentos de capital, como entidades que necessitam deste apoio de capitalização para tomar risco, como já aqui foi decidido ou referido, mas também para poderem desenvolver-se naquela fase que é de ganhar alguma escala, de ganhar alguma maturidade, sem o que não conseguem muitas vezes sobreviver e caem naquela estatística negra das empresas que desaparecem ao fim de 24 meses. Esta tinha sido uma situação que tinha sido identificada como uma designada falha de mercado e, portanto, a FD tem dedicado particular atenção a este segmento de empresas. Perdoem-me o abuso do vosso tempo, mas deixar aqui alguma publicidade que me parece que também é de vosso interesse, que é dizer-vos que, se consultarem o nosso site, poderão aceder a este tipo de instrumentos de capitalização das empresas, particularmente dedicadas a estas fases de vida das empresas. O nosso site apresenta logo no início, aqui do lado direito, toda a descrição dos vários produtos que podem apoiar estas empresas, como disse, através de Business Angels, através de capital de risco, através do 200M e através do Portugal Tech, que é a tal parceria com o Fundo Europeu de Investimentos. E, portanto, podem consultar no nosso site e, obviamente, terão também os contactos, não só para os intermediários que são nossos parceiros na colocação deste dinheiro e na seleção dos projetos de investimento, mas também os contactos diretos com a IFD, que
que estão disponíveis para ajudar no que for possível. Terminar apenas dizendo, nesta primeira intervenção, que a EFD vai integrar o Banco Português de Fomento, agora a sua designação oficial, a partir do dia 3 de novembro, mas estas soluções vão manter-se vivas, porque a maioria delas ainda não esgotou 50% dos recursos que estão disponíveis para as empresas. E, portanto, continuam a ser soluções disponíveis após o dia 3 de novembro em ambiente do Banco Português de Fomento e continuarão à disposição dos empresários que tiverem projetos interessantes para serem desenvolvidos. E eu, se calhar, nesta fase, ficava por aqui e passava a palavra de novo ao Dr. Paulo Vaz. Sr. Rui Cruz, muito obrigado pela sua intervenção, pelos seus comentários. Não temos qualquer tipo de dúvida que a capitalização das empresas para elas poderem escalar, para poderem crescer, será um dos, digamos assim, dos pilares, um dos drivers mais importantes daquilo que vai ser a execução do nosso projeto, e com isso naturalmente vamos contar e muito agora com o Banco de Fomento para que isso se venha a concretizar. Pedi agora o comentário do engenheiro Nuno Araújo, presidente da APDL, sobre este tema. Obrigado, Paulo Vaz. Agradecer à AEP e ao seu presidente, ao Luís Miguel Ribeiro, o convite para estar aqui presente convosco. De facto, eu presumo que seja o mais novato, porque não participei na primeira edição. O primeiro contacto que tive com este projeto foi mesmo numa conversa que não aconteceu há muito tempo com o Dr. Luís Miguel Ribeiro, em que ele me descrevia, digamos, os objetivos do projeto, o sucesso da primeira edição, e na altura, em conversa, surgiu este desafio da APDL poder ser um parceiro. Mas antes de lá ir, até porque acho que era importante explicar porque é que a APDL aparece associada à AEP para impulsionar esta segunda edição do projeto Novo Rumo a Norte, dizer-te, há pouco tu mencionaste uma parte do meu currículo, evidenciando a componente política. Eu tenho algumas dúvidas que isso seja necessariamente currículo hoje em dia, muitas vezes é mesmo cadastro, mas para dizer-te que o que me motivou no decorrer desta conversa e das sucessivas reuniões que fomos tendo com a AEP foi o facto de eu também ter um percurso na vida privada. Eu próprio já tive uma startup há 15 anos atrás, hoje é uma empresa que emprega mais de 100 pessoas, portanto, e exatamente por essa razão, por perceber as dificuldades, atendendo às circunstâncias, inclusive com que o país se depara, a necessidade de um programa deste género e a importância que isto pode ter na vida de muitas destas empresas, estejam elas a iniciar agora a sua atividade, ou como alguns exemplos que já ouvimos aqui nos interlocutores anteriores, que já tenham 2 anos de atividade, do papel que estas empresas podem ter na nossa economia e como é que a AEP pode ajudar ainda a impulsionar mais as suas atividades económicas. Bom, e por essa razão é que eu fiquei ainda logo mais sensibilizado para que a APDL, que é uma empresa do setor empresarial do Estado, pudesse contribuir. De que forma é que nós podíamos contribuir? Bom, obviamente, eu não vou fazer aqui muita publicidade, mas uma das razões pelas quais a APDL também se associou foi para levar tudo que é aquilo que são os seus serviços junto de um conjunto vasto de empresas, explicando, digamos, em que é que nós, no fundo, podemos ajudar, de que forma é que os serviços que a APDL presta pode ser também um fator importante a alavancar a atividade das empresas que são associadas da AEP. Então, eu aqui identifiquei algumas áreas que me pareciam ser bastante relevantes nessa cooperação com os associados. Ainda que muitas dessas empresas, porventura, ainda não estejam a exportar, mas algumas delas certamente irão necessitar disso. A APDL tem uma ligação a mais de 180 países, portanto é um núcleo muito importante numa cadeia logística, o que permite a essas empresas poderem chegar bem mais longe daquilo que hoje o fazem, ou seja, estabelecendo estas ligações logísticas, nós temos aqui um conjunto vasto de soluções que permitirá, obviamente, a essas empresas também se internacionalizarem. Mas porque a APDL não é só o Porto de Leixões, não é só o Porto de Viana, é também o Rio Douro, é também uma plataforma logística, ou seja, há um conjunto de outros serviços vastos que nós podemos disponibilizar a essas mesmas empresas. Mas como dizia há pouco, eu identifiquei aqui algumas áreas que me pareciam serem muito importantes e que na altura achámos relevantes e por isso é que nos associámos a este projeto. Para além da questão logística, associada a estas infraestruturas que nós gerimos, também a APDL tem um conjunto de atividades que me pareciam que seriam importantes aqui enunciar. Tem um centro de formação com vastos, já que opera há muitos anos, que tem sob a sua gestão o simulador
mais moderno da Europa, por exemplo, em atividades associadas ao setor marítimo, mas também à elevação e movimentação de cargas, para além de outro conjunto de atividades que nós próprios aqui fazemos. Tem também uma direção de inovação e modernização criada muito recentemente, que permite cooperar com muitas dessas startups. Já o fazemos agora, mas tudo que sejam startups, por exemplo, que estejam a dar os primeiros passos num conjunto de atividades que possam ter a ver com a logística, com o setor marítimo, com a descarbonização, com a transição energética, a APDL está interessada e tem cooperado com algumas delas, por isso também este papel de podermos estar aqui a intervir junto a algumas dessas empresas que estejam associadas à AEP. Depois temos em curso, no momento em que a gestão da informação, o tratamento de muita informação que é gerada no decorrer das nossas atividades, a APDL também teve essa dificuldade e por isso mesmo avançamos para a construção de um data center Tier 3, e este é o primeiro público, portanto há 2 no país, se não estou enganado, um da PT e outro da REN. Portanto, a APDL vai fazer um investimento de cerca de 4 milhões de euros construindo um data center público aqui bem próximo do Porto de Leixões, portanto da nossa plataforma logística, que pode ser também uma ferramenta importante para disponibilizar a essas empresas, permitindo armazenamento e segurança no armazenamento da informação. Fizemos isto numa primeira fase, tendo em consideração a importância que a gestão desta informação tem no nosso negócio, até porque uma parte significativa do nosso negócio está digitalizado, e quando temos algum problema em algum software ou alguma das nossas aplicações, isso tem um impacto muito grande na nossa atividade. Só para dar um pequeno exemplo, uma simples barreira que é gerida eletronicamente e à distância, associada ao Porto de Leixões, pode fazer com que uma fila de 3 a 4 quilómetros de caminhões atinja algumas das artérias principais aqui do Distrito do Porto com muita facilidade. Ou seja, uma simples avaria de um sistema de informação da APDL pode ter esse impacto, e por isso é que nós avançamos também para a construção de infraestruturas diferentes, mais modernas, com outro tipo de capacidade e com um nível de serviço diferente. E dizer também que a APDL, para terminar, que a APDL tem em curso um roadmap para a transição energética e para a descarbonização da sua atividade, e que achamos que esta informação que é gerada no decorrer destes trabalhos que vamos fazendo internamente pode também vir a ser partilhado com os associados da AEP, porque é muita informação que decorre da nossa atividade. Queríamos era, no fundo, associar-nos ao programa para poder partilhar também aquilo que vamos aqui fazendo e cooperar. Portanto, eu, dado aqui este pequeno enquadramento, tentando passar esta mensagem de que a APDL quer ter um papel mais proativo no mercado, numa altura em que as empresas passam por bastante dificuldade, nós achamos que temos de ter aqui um papel mais interventivo, e por isso é que queremos ir ao encontro delas, não ficar em casa a aguardar que os clientes venham até nós, mas ter um papel mais ativo e proativo, no fundo ir ao encontro dessas empresas, mostrando todos os serviços que nós cá temos, a informação que está do nosso lado e de que forma é que nós também podemos cooperar a que essas empresas, no fundo, possam desenvolver o seu trabalho dentro de algum cenário mais normal, atendendo às dificuldades com que o país se depara. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Nuno. É muito interessante, no fundo, a sua explanação e, no fundo, a valorização, por assim dizer, daquilo que é o papel de uma infraestrutura que eu diria que é crítica para esta região, e, de alguma maneira, também lembrar que, naturalmente, o Porto de Leixões, que gera também uma área bastante mais vasta, que vai até Viana, nomeadamente o Porto de Viana, se tem posicionado como sendo uma entidade que se distinguiu, quer pela sua boa gestão, quer pelo seu dinamismo, que reforça, digamos assim, a confiança dos operadores económicos da região norte, e que não deixarão de contar, naturalmente, com a APDL para também desenvolver os seus planos de expansão, nomeadamente quando pensam em exportação. E a exportação é uma das, digamos assim, um dos elementos que faz parte, eu diria, dos elementos constituintes daquilo que é o DNA do tecido empresarial do Norte, e, portanto, estamos completamente alinhados e muito satisfeitos por ter a APDL também neste novo projeto connosco. Muito obrigado mais uma vez, e passava agora, finalmente, a palavra ao Dr. Paulo Alves para também fazer os seus comentários. Muito obrigado, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta sessão da apresentação da nova edição do novo Rumo Norte.
Queria agradecer à AEP, ao Dr. Paulo Vaz e a toda a equipa do Novo Rumo Norte o convite para estar aqui. É um prazer participar nesta sessão, depois de ter estado envolvido também na anterior edição do Novo Rumo Norte e de perceber que aquilo que foi desenvolvido naquela primeira edição, de trabalhar sobretudo as questões mais ligadas à promoção do empreendedorismo, tem agora uma nova fase mais orientada para um novo apoio muito específico a empresas que já passaram por uma fase inicial e que são fundamentais e sobretudo aquilo que eu acho importante realçar aqui no lançamento deste programa é que estamos aqui muito centrados em desenvolver uma nova lógica de apoio àquilo que são chamadas as scale-ups, ou as empresas gazela, empresas que já de alguma forma começaram a testar os seus modelos de negócio, que já têm capacidade de criar emprego e que têm um conjunto de características que são fundamentais para um período muito importante que estamos a ultrapassar, que é um período que lança um conjunto de novos desafios às empresas e à economia nacional e à economia da região, e no qual estas empresas, estas scale-ups, estas empresas têm um papel fundamental a desenvolver, que é o de promoverem a resiliência empresarial, mas uma resiliência que se quer competitiva, no sentido de desenvolver novos fatores de competitividade e de ser capazes de gerar emprego e gerar novo valor para o país. Portanto, esta tipologia de empresas é fundamental desse ponto de vista. São empresas que nascem a partir de novas dinâmicas de empreendedorismo, que incorporam maior conhecimento, que são empresas que têm, sobretudo, uma natureza muito orientada também para as exportações, e se nós virmos um recente documento do Instituto Nacional de Estatística de 2019, vemos que 25% das sociedades, do valor acrescentado bruto das sociedades em Portugal foram criadas por esta tipologia de empresas. Portanto, estamos a falar aqui de empresas que têm uma capacidade de gerar valor que é reconhecido e que é fundamental também para a competitividade empresarial do país, e estão também num conjunto de setores que são eles cada vez mais importantes do ponto de vista da geração de fatores dinâmicos de competitividade. Aliás, se tivermos em consideração, por exemplo, o recente plano de recuperação e resiliência, nós vemos que na agenda para a mobilização da reindustrialização, os setores que estão aqui, que são apontados como fundamentais do ponto de vista da competitividade empresarial para os próximos anos, são aqueles setores onde nós encontramos um grande número destas empresas gazela, destas empresas scale-up, que estão focadas realmente em gerar valor a partir da combinação dos setores tradicionais da indústria e da economia nacional, com novas competências, com uma economia muito mais assente em fatores da digitalização, da internacionalização, da competitividade, e portanto há aqui um grande espaço de oportunidade para este tipo de empresas de contribuírem para esta resiliência competitiva e para trazerem novos fatores de competitividade ao tecido empresarial. Portanto, este novo programa, ao centrar-se neste tipo de empresas, ao criar as condições na envolvente, e já tivemos a oportunidade aqui de ouvir falar hoje sobre a importância dos fatores ligados aos financiamentos e também das infraestruturas e da capacidade que existe no país de mobilizar um conjunto de recursos que são fundamentais para criar esse ambiente que favorece o desenvolvimento deste tipo de empresas. Eu acho que o Novo Rumo Norte pode ter aqui um papel muito importante no sentido de começar a articular todos estes agentes, a articular todos estes recursos e a facilitar quem está a desenvolver as empresas, quem está a desenvolver novas ideias, de ter condições para ter um contributo mais positivo para esta aposta na competitividade, que é fundamental num contexto cada vez mais difícil em termos empresariais e em termos internacionais. Muitíssimo obrigado, Dr. Paulo Alves, pela sua partilha, completamente de acordo com tudo o que disse, aliás, com tudo o que foi até agora transmitido pelos nossos convidados. São contributos muito pertinentes e que enriqueceram certamente esta nossa sessão de lançamento deste nosso projeto. Eu iria agora dirigir perguntas diretamente a cada um dos nossos convidados oradores, pedindo naturalmente que fossem sintéticos nas respostas, de maneira a que pudéssemos cumprir, tanto quanto possível, aquilo que foi o tempo marcado para esta nossa apresentação. E a primeira dessas questões é, claramente, naturalmente, para o Dr. António Luís Ferreira,
perguntando o seguinte: quando pensamos nas empresas recentes, pensamos em inovação. De que forma, aliás, esse já foi um tema até por si já aflorado, de que forma é que esse é um trunfo dessas mesmas empresas e dos seus recursos humanos? Ora bom, eu confesso que eu não consigo, pura e simplesmente, separar a palavra inovação da palavra empresa. Ou seja, digamos que elas são indissociáveis, na medida em que criar uma empresa ou desenvolver uma empresa implica necessariamente inovar. No limite, todas as empresas inovam. A questão que coloca tem a ver com e, portanto, a possibilidade de usar a inovação como trunfo levanta, creio eu, outra perspectiva, que é, digamos, como é que nós podemos ajudar, ou como é que as empresas podem inovar o melhor possível, digamos assim, da forma mais eficaz e eficiente possível. Na medida em que, enfim, há muitas evidências, não vamos aqui, obviamente, ter a oportunidade de aprofundar, mas há muitas e claras evidências de que as empresas que melhor inovam, digamos assim, são as empresas que também têm mais sucesso num conjunto de indicadores habitualmente utilizados, digamos assim, sejam indicadores mais financeiros ou até outro tipo de indicadores. E quando falamos nessa questão, então, do que é inovar melhor, vamos chamar-lhe assim, para simplificar um bocadinho, eu acho que há uma ou duas coisas que, enfim, que me parecem prioritárias e que partilhava com a audiência. Eu acho que, apesar de tudo, ainda existe no nosso tecido empresarial, pelo menos da minha experiência, uma perspectiva algo limitada deste conceito de inovação. E, portanto, é fácil nós temos uma perspectiva de que a inovação é, sobretudo, desenvolver novos produtos ou desenvolver novos processos, e a verdade é que eu creio que as empresas portuguesas e do Norte em particular são muito, muito boas em média ou em geral a desenvolver processos de inovação mais operacionais, mais técnicos, digamos assim. Eu acho que o principal desafio passa por percebermos que a boa inovação ou a melhor inovação passa por conseguir impregnar toda a organização, toda a empresa, de uma forma de pensar, digamos, que potencie a inovação. E, portanto, há aspectos como a liderança para a inovação, criar uma cultura de inovação, desenvolver estratégias que incluam e potenciem a inovação, pensar na inovação no modelo de negócio, na estrutura organizacional das empresas, na forma como comunicam com o seu exterior, sejam clientes ou outras organizações. Eu acho que é aí que está o principal desafio, em encontrar novas ferramentas, novas formas de pensar orientadas para estas questões. No fundo, eu acho que é mais nós conseguimos fazer com que as empresas criem as melhores condições possíveis para que a inovação aconteça de uma forma sistemática, permanente, como já foi aqui também referido, do que propriamente focarmos nas questões mais operacionais e mais técnicas. No limite, essas vêm depois e são, obviamente, também importantes. Mas eu creio que o nosso principal desafio é esse. Só nestas empresas que são o principal alvo do novo Rumo Norte, rumo ao crescimento, mas também nas outras empresas. E no limite, através da colaboração entre empresas e não só, eu acho que esse efeito pode ser conseguido. Eu acho que passa por aí, por nós conseguirmos tornar a inovação algo que está impregnado de forma positiva nas organizações, porque a partir daí nós vamos ter, com certeza, um muito maior potencial para criar todo aquele valor que nós queremos que as empresas criem, seja vendas, seja lucros, seja mais mercado, seja exportações, seja sustentabilidade, resiliência, bem-estar dos colaboradores, impacto no território, etc. Eu diria que esse é o principal desafio. E terminaria só dizendo que se as organizações, neste caso as empresas, conseguirem ter esta perspectiva mais abrangente, mais multidimensional e mais sistémica da inovação, é quase automático que as pessoas que nelas trabalham vão também elas próprias melhorar e ficar com mais trunfos, se quiser, a nível mais individual. Estamos a falar de pessoas que, participando nestes processos e nestas empresas, ficam com uma visão do mundo mais cosmopolita, mais aberta, mais humilde, mais ágil, mais capaz de provocar a transformação positiva e, no limite, mais uma vez, de potenciar o bem-estar dos líderes, das líderes, dos colaboradores e das colaboradoras das empresas e das entidades que com elas se relacionam.
obrigado. Peço desculpa deste pequeno percalço técnico, de quando em quando somos atingidos por ele, mas faz parte. Estamos todos ainda a aprender a viver neste novo paradigma digital. Agradeço muito também a sua intervenção, Dr. Luís Ferreira, as suas intervenções sobre este tema, em particular a inovação, em que é especialista, foram muito assertivas e pertinentes. E agora passava ao Dr. César Martins com a seguinte questão. Uma das palavras mais ouvidas neste período difícil foi resiliência. Uma característica que assiste às empresas, ou que deve assistir às empresas, para passarem ou percorrer estes tempos mais difíceis. Enquanto empreendedor, enquanto empresário, em que medida se sentiram, se é esse também esse sentimento, se sentiram apoiados em Portugal e no Norte e como olham para o futuro a curto e médio prazo? Doutor, faz o favor. Sim, resiliência nesta altura em que vivemos uma situação de pandemia é uma palavra bastante forte, porque todas as empresas acho que foram apanhadas de surpresa, nós próprios também. Ainda para mais sendo uma empresa jovem, startup, que está a vender ou comercializar produtos inovadores tecnológicos, em que o nosso mercado significa 99% da exportação, nós vimos todos os nossos clientes a fazerem lockdowns e a não tomar decisões da utilização dos nossos produtos durante vários meses. Aqui, como o António falou anteriormente, a parte boa das startups é serem ágeis. Nós fomos um pouco ágeis, ou tentámos ser entre fevereiro e março, pela situação de aproveitar a necessidade de desinfetante na altura, e como nós temos uma estrutura de produção de químicos, aproveitámos para desenvolver um produto também inovador, em que continuamos as vendas na área do retalho. Aqui no Norte especialmente, como já foi referido, somos bastante fortes. Eu acho que aqui, independentemente da situação pandémica que existe, temos boas infraestruturas, como já foi aqui falado, aqui o Porto de Leixões, temos o aeroporto. No nosso caso, como fazemos muita exportação, temos tanto carga aérea como a carga marítima, o que esta parte e zona geográfica do Norte está muito bem servida. A nível de apoios, acho que Portugal, como todos os outros países no início deste ano, sentiram-se um pouco perdidos, porque ninguém sabia o que é que ia acontecer, mas de certa forma acho que os apoios chegaram. Nós ainda tivemos a oportunidade de fazer um projeto de inovação produtiva Covid, que nos ajudou basicamente a tornar-nos versáteis e começar a produzir desinfetante naqueles meses que foi necessário e de certa forma gerarmos alguma liquidez para a empresa para mantermos os postos de trabalho, o que nos até possibilitou investir mais um pouco e contratar para agora investirmos nesta possível abertura de mercado para continuar a promover os nossos produtos internacionalmente. Eu acho que o futuro do Norte, se as empresas, as novas empresas apostarem bastante também, como foi falado anteriormente, na inovação, conseguiram apresentar ao mundo produtos de valor acrescentado, e eu acho que isso é que devemos estar focados para o nosso futuro, porque eu acho que temos todas as infraestruturas e todos os meios, só nos falta executar. Obrigado. Muito obrigado, Dr. César Martins. Claramente, esse é um bom exemplo de versatilidade e de flexibilidade que as empresas, normalmente as pequenas e médias empresas do norte do país, têm vindo a demonstrar precisamente uma situação extrema, como aquela que vivemos na pandemia, em diversos setores, essa enorme capacidade que tiveram de reagir, de se diversificar, de não ficar esmagados, digamos assim, pelas circunstâncias, mas procurar encontrar as oportunidades onde só apareciam dificuldades. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado e agradecer também a sua participação e também desejar muitas felicidades para, no fundo, os próximos tempos. Eles serão tempos naturalmente difíceis, mas simultaneamente serão tempos de desafio, onde aparecerão muitas oportunidades e quem souber ter essa capacidade de aproveitar, certamente sairá a ganhar, e se ainda empresas portuguesas a ganhar, sairá naturalmente todo o país. Mais uma vez, muito obrigado. Eu passava agora, dirigi agora a pergunta ao Dr. Henrique Cruz,
no fundo, dava a volta disto, o poder público tem aqui o difícil, numa situação como a que vivemos, num contexto difícil como a que vivemos, da pandemia, tem aqui o difícil papel de garantir simultaneamente a saúde e a segurança aos cidadãos, mas também proteger e estimular a economia regional. As medidas tomadas de imediato para fazer face à pandemia são, na sua opinião, suficientes para garantir o presente e o futuro, e estas novas medidas que se impõem, de alguma maneira, como é que poderão ajudar ou como deverão ajudar a capitalização das empresas, sabendo que muitas delas vão ter, digamos assim, elas já tinham um endémico problema no que diz respeito àquilo que eram os seus capitais próprios, à dimensão do seu capital próprio. Com a pandemia, naturalmente, muitas delas ainda vão sair penalizadas desta situação. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o tema. Muito obrigado, Paulo Vaz, pela questão. Penso que é uma questão que preocupa, se não todos, a grande maioria dos empresários nesta fase. É uma questão muito oportuna do meu ponto de vista. Eu não vou aqui desenvolver o tema do plano de recuperação e resiliência, nem do próprio Orçamento de Estado para 2021, porque são, enfim, documentos que ainda não estão fechados, ou pelo menos não estão aprovados, e, portanto, daí também virão outro tipo de instrumentos que podem ajudar nesse desafio que temos pela frente, mas ia, sobretudo, enfim, focar-me aqui em dois aspectos que me parecem particularmente importantes. O primeiro é a questão das moratórias. As moratórias têm sido um instrumento muitíssimo eficaz, porque basicamente têm agradado, têm servido duas partes muito importantes durante este tempo, que é, por um lado, permitir às empresas respirar em termos de tesouraria e, portanto, manterem a sua estrutura sem estarem a sangrar tanto como sangrariam se tivessem que servir toda a sua dívida que vinha de trás, por um lado, e por outro também tem servido a banca porque lhes tem permitido manter esse crédito vivo sem imparidades e, portanto, estamos a viver aqui um período muito especial em que eu diria que estamos todos aqui solidários uns com os outros, credores e devedores, para que possamos passar este período difícil. A questão que se coloca é, em primeiro lugar, quanto tempo é que vai demorar este período difícil? Se é necessário haver, enfim, uma prorrogação desta medida especial para acomodar um eventual indesejável alargamento deste período difícil e, por outro lado, enfim, esperando todos nós que esse período seja curto, antever como é que vamos sair desta situação das moratórias. Eu penso que esta questão é uma questão que começa a preocupar cada vez mais pessoas, não só a banca como as entidades de supervisão, mas como obviamente também os próprios empresários. E a questão vai desembocar no tema da capitalização das empresas de facto, porque a saída das moratórias tem que ser feita por capacidade de geração de cash flow, para servir outra vez a dívida que vem de trás e eventualmente que até tenha sido acrescentada para ultrapassar esta fase difícil. Ou, se não há geração de cash flow, as empresas têm que recorrer a capitais próprios. E, portanto, têm que os ter para poder sobreviver mais algum tempo até que este período difícil termine. E, portanto, eu acho que este é que é o grande desafio, até porque é na via da capitalização das empresas que elas se apresentam perante a banca com mais capacidade de acesso a financiamentos alternativos. Portanto, uma forma eficaz de servir quer as empresas, quer os bancos, é de facto reforçar os capitais próprios das empresas. E agora indo diretamente à questão se as medidas são ou não são suficientes. Bom, se são ou não são suficientes depende em primeiro lugar de quanto tempo é que precisamos de viver neste estado de exceção, chamemos-lhe assim, e dependem depois também do ajustamento dos instrumentos que temos disponíveis para financiar este período difícil. No que se refere aos instrumentos que hoje já conhecemos, que temos disponíveis, e volto a dizer, não indo agora à questão do Orçamento de Estado nem do Plano de Resiliência, eu vou sentar um bocadinho naquilo que é a capacidade que o novo Banco Português de Fomento vai ter para responder a essa questão. Desde logo, nós temos um instrumento muito flexível e muito potente, que é o Sistema de Garantia Mútua.
O sistema de garantia mútua é um sistema que tem provado, que tem servido muito bem o tecido empresarial, e nós temos uma aprovação, como é de conhecimento público, uma aprovação da Comissão Europeia para poder oferecer à economia 13 mil milhões de euros em garantias públicas. E desses 13 mil milhões ainda há 6 mil milhões disponíveis. E, portanto, a garantia mútua vai continuar a ser, agora no âmbito do Banco Português de Fomento, um instrumento muito eficaz e muito ágil de permitir que as empresas continuem a financiar a sua tesouraria e os seus investimentos. Obviamente que esta é uma solução de endividamento e, portanto, é uma solução que carece, como já disse, dos requisitos de viabilidade das empresas e, portanto, por si só, não é duradouro. E, portanto, precisamos de olhar para uma outra avenida que tem a ver com instrumentos de efetiva capitalização das empresas. Se estarão recordados, o programa de estabilização económica e social que o aprovou em maio último prevê a constituição de um fundo de capitalização da empresa. E esse fundo está em vias de ser operacionalizado e vai ser gerido no universo do Banco Português de Fomento. E a questão que se coloca é como é que vai funcionar esse fundo de capitalização das empresas, com que regras e com que capacidade de intervenção. Devo dizer que isso não é um assunto ainda fechado, mas o que posso acrescentar é que nós também sabemos que a autorização da Comissão Europeia para as garantias que referi atrás, dos 13 mil milhões, também prevê a possibilidade de até 1,6 mil milhões dessas garantias serem convertidos em subvenções a fundo perdido. E, portanto, pode ser uma forma de transformar parte da dívida em capital ou em quase capital, para que as empresas possam, dessa forma, reforçar os seus capitais próprios e alavancar mais a sua capacidade de acesso a financiamento. E, portanto, esse será também um instrumento que funcionará no universo do Banco Português de Fomento muito brevemente. Além desta segunda avenida, há uma terceira avenida ainda também importante, que é o próprio balanço do Banco Português de Fomento, que ganha agora mais dimensão com a junção das três instituições que existiam, portanto, a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, a PME Investimentos e a Instituição Financeira de Desenvolvimento, e, portanto, o capital do banco é agora de 255 milhões de euros e vai poder trazer mais recursos para o país, não só recursos que já têm hoje contratados com o Grupo Banco Europeu de Investimentos e que já chegam quase a 1.000 milhões de euros, que tem sido um trabalho desenvolvido pela IFD nos últimos meses e que vão estar disponíveis para serem oferecidos através de financiamentos de mais longo prazo, 12 anos, 15 anos de financiamento, muito mais vocacionados para infraestruturas, para projetos de maturidade mais longa, mas também, através do balanço do Banco de Fomento, o acesso a garantias da Comissão Europeia. O programa InvestEU, que vai suceder ao Plano Juncker, vai permitir funcionar quase como uma contragarantia europeia à instituição portuguesa para que ela possa tomar risco, quer com operadores bancários, quer com operadores de capital, em soluções de capitalização de empresas. E, portanto, esta terceira alavanca é também uma alavanca muito importante que pode trazer novas soluções em cima daquelas que hoje já estão disponíveis e que eu já referi atrás. E, em quarto lugar, um outro aspecto que me parece também muito importante e que é um grande benefício que decorre desta fusão das instituições, que, como já disse, além de agregar PME Investimentos, Garantia Mútua e IFD, vai ter também como participadas não só as sociedades de garantia mútua, mas também a Portugal Ventures, nas áreas de capital. E esta quarta alavanca é a alavanca do advisory. Eu acho que é muitíssimo importante, aliás, numa conversa que eu tive aqui há uns meses com o Dr. Luís Miguel Ribeiro, é muito importante responder às empresas com soluções integradas e não com produtos financeiros isolados. Nós não podemos apenas olhar para as empresas como um cliente de crédito, nós temos que olhar para as empresas como um cliente que procura soluções de acesso a financiamento em termos gerais. Não só de dívida, mas também de capital, de garantias, de parcerias financeiras. E desse ponto de vista, o projeto do Banco Português de Fomento, através das sociedades de garantia mútua, que tem sido já tradicionalmente o front office, a rede comercial, digamos assim, da garantia mútua,
poderão desempenhar aqui um papel de ser uma rede comercial do Banco de Fomento, não para oferecer só garantias, mas para discutir com os empresários um conjunto de produtos disponíveis para financiarem a atividade das empresas. E, no fundo, serem uma espécie de fornecedor da melhor solução possível, de forma integrada, de garantias de crédito, de capitalização, mobilizando todos os parceiros que andam à volta das instituições pré-existentes, inclusive a do IAPMEI e também dos fundos estruturais. Portanto, há aqui esta quarta avenida que é muito importante e que me parece de particular interesse para as empresas em geral, que a breve prazo também possa desempenhar. E, portanto, concluindo, se as medidas são suficientes, bom, vai depender, obviamente, de quanto tempo vamos ter que estar neste período de exceção e vai depender também da forma como vamos sair deste período de exceção. Qual vai ser a tipologia de recuperação que teremos pós-pandemia. Acho que nesta fase, e sem me querer alongar mais na minha intervenção, o que vejo é um conjunto alargado de soluções e de soluções com uma dimensão relativamente elevada. Portanto, estamos a falar de alguns bilhões de euros de capacidade de financiamento nas modalidades que existem e que, portanto, estarão disponíveis ao longo deste tempo para as empresas poderem financiar a sua atividade. Muito obrigado, Dr. Rui Cruz. Foi muito interessante e muito proveitosa a sua intervenção, dando informações que são muito importantes. Julgo que não haverá nenhuma empresa que esteja envolvida neste projeto que não terá que as considerar como bastante relevantes e, de alguma maneira, vem justificar, no fundo, aquilo que foi a nossa opção de fazer acrescentar esta nova versão do novo Rumo Norte a questão da capitalização, porque ela vai ser fundamental, eu diria, daquilo que se antevê e aquilo que desejamos que seja a recuperação da economia desta região e das suas empresas. E, portanto, é com um grande prazer também, com maior gosto, que podemos dizer que temos naquilo que vai ser o Banco de Fomento um importante, quase diria, um estratégico parceiro para virmos a desenvolver este projeto e as nossas intenções e, portanto, agradecer mais uma vez também a sua participação. Fazia agora a pergunta ao engenheiro Nuno Araújo. O Porto e o Norte, já sei que disse também, estão servidos de excelentes infraestruturas ao serviço da competitividade empresarial. O Porto, o aeroporto, a rede viária. Como está a região em matéria de estratégia territorial, tendo em conta tudo isto, tendo em conta também toda a sua experiência e tendo em conta também aquilo que considera ser o papel estratégico do Porto de Leixões? Obrigado. Bom, eu diria que as infraestruturas que existem, Paulo, neste momento no norte do país, são boas. Exatamente por essa razão é que no norte do país se concentra a maior parte da atividade industrial. De outra forma, as empresas teriam procurado outros locais para se fixarem. Aliás, esse é um dos dilemas associados, nomeadamente, à questão da atividade logística. Quando a atividade logística pesa muito no produto final, naturalmente as empresas procuram soluções que possam diminuir esses custos e, porventura, até equacionar outras localizações para instalarem as suas unidades fabris. Esse é um drama atual, até mesmo associado ao Porto de Leixões. Ainda assim, dizer-te que, apesar de existirem boas infraestruturas, é um facto também que ainda há muita coisa para fazer. Por essa mesma razão é que a APDL, muito recentemente, não só porque se aproxima um novo quadro comunitário, mas também porque esteve em debate a tal bazuca, portanto, o plano de recuperação e resiliência para o país. A APDL apresentou ao Governo um plano de investimentos na ordem dos 700 milhões de euros. Eles dividiam-se em 4 eixos. Não sei se é muito importante agora aqui identificar os eixos, mas eles davam nota daquilo que ainda é preciso fazer, com ganhos evidentes para toda a economia, nomeadamente do ponto de vista ambiental e também na redução daquilo que são os custos da logística. Ou ainda, por exemplo, tornando mais operacionais e eficiente um conjunto de infraestruturas que não o são a esta data. Exemplo disso, por exemplo, é o Douro. O Douro tem muito potencial do ponto de vista turístico, mas ainda está muito longe
de atingir os seus máximos, nomeadamente do ponto de vista comercial. Se compararmos o Douro, que é a única via navegável em toda a sua extensão até a Espanha do país, quando compararmos o Douro com outras vias fluviais no contexto europeu, percebemos bem que nós estamos a desperdiçar aquilo que ainda é um potencial enorme para o nosso país, nomeadamente para movimentar mercadorias. Para lhe dar aqui apenas este exemplo também. O minério de Moncorvo, por exemplo, que é uma exploração que irá retomar a atividade agora a curto prazo, poderá ser menos eficaz, ou até diria mesmo, até inviável em alguns domínios, se não for capaz de escoar parte do seu produto utilizando a via navegável. Para lhe dar outro exemplo também, e este sim, por exemplo, associado ao Porto de Leixões, nós estamos a breve prazo para adjudicar um projeto que designamos Acessibilidades Marítimas ao Porto de Leixões, que é melhorar essas acessibilidades, que é um investimento público de cerca de 150 milhões de euros, começou a ser pensado há 10 anos, e que entretanto ainda nem sequer viu a luz do dia. Nós queremos acreditar que agora no decorrer do mês de novembro vamos poder fazer a adjudicação dessa obra, que irá decorrer durante 30 meses aqui no Porto de Leixões, e se irá permitir reduzir na cadeia logística da região os custos em cerca de 175 milhões de euros. Portanto, isto para dizer que as infraestruturas que hoje ainda existem, se são boas, são, e isso é sinónimo associado às empresas que se fixaram cá, mas que hoje o Porto de Leixões, se não for capaz de concretizar estes investimentos, naturalmente muitas das empresas que hoje existem, ou outras que queiram escolher a região norte para se fixar, ponderam tudo isto. Portanto, se nós formos capazes de proporcionar essas soluções e reduzir os custos associados à logística, muito bem. De outra forma, as empresas irão procurar naturalmente localizações mais próximas de outros portos. Eu vou dizendo este exemplo muitas vezes, que, por exemplo, a Siderurgia Nacional, que faz entrar toda a sucata, ou uma parte significativa da sucata, que é matéria-prima para a sua atividade, e que depois, por sua vez, exporta o seu produto final para o Porto de Leixões. Se não tivesse no Porto de Leixões uma infraestrutura capaz de receber essa matéria-prima e, porventura, também exportar o seu produto final, teria escolhido outra localização, teria que encerrar aqui portas, porque isso tem um peso muito significativo naquilo que é o produto final. Portanto, este é o esforço que a APDL tem vindo a fazer, encontrando soluções logísticas junto às empresas, que permitam que elas fixem cá e que possam, no fundo, também poupar alguns custos associados a toda essa cadeia. E para isso estamos a dar alguns passos que nos parecem muito importantes. Por um lado, a criar mais ferramentas associadas à ferrovia. O Porto de Leixões tem tentado, para termos aqui uma ideia e um paralelismo, o Porto de Leixões localiza-se na cidade de Matosinhos e, obviamente, a cidade e toda esta região que está aqui mais próxima acaba por beneficiar disso. Mas o Porto de Leixões, como tem esta ambição de servir muito mais do que exclusivamente estes concelhos que estão aqui limítrofes, nós estamos a criar portos secos espalhados pelo país para que esses municípios e as empresas que estão nessa região possam beneficiar em igualdade de circunstâncias de condições muito semelhantes a ter um porto. Ou seja, de tal forma que as suas mercadorias, do ponto de vista administrativo ou aduaneiro, estejam tratadas da mesma forma que se tivessem um porto na sua cidade ou no seu município. Portanto, estamos a fazer este processo que não é muito célere de ser feito, mas estamos a dar passos muito concretos e queremos acreditar, por exemplo, que na cidade da Guarda, a curto prazo, teremos um porto seco, o que pode ser muito importante para que as empresas que lá estão, ou com outras empresas que se queiram fixar naquele território, tenham condições muito semelhantes às empresas que estão aqui, digamos, muito próximas do Porto de Leixões. Portanto, e vamos fazer isto na Guarda, mas estamos a pensar também em algumas zonas no sul do país, até porque o Porto de Leixões e todas as suas infraestruturas acabam por ter um interland muito mais vasto que nos cinge exclusivamente esta região norte. Nós vamos até à zona do Alentejo ou até mesmo até Madrid. E por isso é que temos olhado para esta questão dos portos secos e para a ferrovia como uma forma de nós penetrarmos ainda mais no território. Com isto, obviamente, nós conseguimos aumentar ainda mais a importância do Porto de Leixões, que, no nosso entender, é mesmo o porto mais importante do país e que chega a ser, em muitas circunstâncias, até mesmo o ponto de socorro. Ou seja, eu não querendo ser exagerado, mas correndo o risco, até porque sou um pouco também bairrista, se todos os outros portos parassem, mas o Porto de Leixões continuasse operacional, o país não parava. E o mesmo não se pode verificar se parasse o Porto de Leixões. E por isso é que nós temos sido capazes de encontrar aqui soluções, junto com as empresas privadas que operam connosco, soluções para que o Porto de Leixões possa se orgulhar de dizer na praça pública, no fundo, que é o porto que nunca para e que está sempre disponível para responder. Eu vou recordar alguns exemplos que estão bem presentes na memória de todos nós, quando o Porto de Setúbal e Lisboa passaram por algumas dificuldades, a Auto Europa, que esteve quase mesmo para interromper a sua atividade, começou a exportar os automóveis pelo Porto de Leixões. O Porto de Leixões já não fazia isso há mais de 12 anos, e começou a importar, por exemplo, motores para que a fábrica não parasse, utilizando o Porto de Leixões
por exemplo, que em simultâneo havia a greve dos coletes amarelos em França e que acabou por encerrar as autoestradas. Portanto, e nós fomos capazes de encontrar aqui soluções logísticas para responder ao tecido industrial do país, de tal forma que essas atividades não ficassem interrompidas. Mas para terminar, dizer só isto. Obviamente que nós temos esta preocupação de encontrar soluções logísticas que possam reduzir os custos dessas empresas e aumentar a competitividade da região, mas, e até porque nós vamos invariavelmente falando na questão da pandemia e do momento em que o país atravessa, isso obviamente também é uma preocupação para nós, porque isso acaba por nos atingir a todos nós, atinge as empresas, acaba por atingir o Porto de Leixões, o Porto de Leixões acaba por ser um reflexo dessa indústria, mas que a maior ameaça à nossa atividade não é mesmo a nossa atividade, isso obviamente também para a indústria que está na região norte, não é mesmo a pandemia, mas sim as questões ambientais. O Porto de Leixões está rodeado por 2 cidades, está rodeado por uma malha urbana, toda a sua atividade reflete-se de imediato nas populações que residem aqui nas imediações do Porto, e hoje em dia, atendendo até à forma como muitos movimentos extremistas conseguem ter palco e movimentarem-se na nossa sociedade, muito facilmente é possível que se aconteça a interrupção, por exemplo, de um tipo de movimento de mercadorias que nós fazemos aqui. E por isso é que nós temos feito este esforço de todos os projetos que temos levado a cabo, tem que ter como objetivo também diminuir a nossa pegada ambiental. Há pouco eu falei isso no início da minha primeira intervenção, nós temos um plano, um roadmap para a transição energética para a descarbonização da nossa atividade, mas estamos a fazê-lo com medidas muito concretas, para que as empresas que servem do Porto de Leixões, porque é o seu porto natural, não fiquem prejudicadas por uma ou outra movimentação, ou porque esta atividade gera, como é natural, muitos benefícios económicos e socioeconómicos para a região, mas também tem algumas externalidades negativas. E o nosso enfoque tem sido esse, no sentido de todos os projetos de investimento sendo levados a cabo, melhorando a nossa capacidade de resposta e as nossas infraestruturas, sejam elas de ordem física ou até mesmo tecnológicas, porque o Porto de Leixões também é exemplo no contexto europeu para muitos outros portos, tem que ter como objetivo muito claro diminuir a nossa pegada ambiental e aquilo que é a pegada associada à nossa atividade económica dos operadores privados que servem do Porto de Leixões. Resumindo, eu diria que nós estamos bem, porque o tempo é curto também, nós estamos bem do ponto de vista de infraestruturas, mas ainda há um caminho longo a fazer, seja na via navegável do Douro, seja na ferrovia, e algumas das infraestruturas aqui do Porto de Leixões nós temos feito esse esforço no sentido de as melhorar, com um objetivo muito claro, responder às empresas para que elas possam permanecer na nossa região ou que outras se possam fixar na nossa região, sendo o Porto de Leixões um fator competitivo e uma vantagem competitiva para todas essas empresas. Muito obrigado, Nuno. Aliás, eu diria que muitos dos temas que aqui temos vindo a aflorar, com cada um dos nossos participantes neste debate, eram mais que suficientes só por si para justificarem um seminário, uma conferência, e certamente iremos ponderar isso em futuras intervenções. Muito obrigado. Também o desejo de que o vosso dinamismo, a vossa atividade na APDL não trave, é um bom sinal, é sinal que quando há essa vontade de expandir, estão a ajudar todo o tecido empresarial aqui do Norte também a arrastá-lo positivamente, e é bom saber esse tecido empresarial que temos aqui, infraestruturas que estão capazes de responder àquilo que são as suas dinâmicas. Eu passava agora à última questão ao Dr. Paulo Alves, dizer um pouco, tocando no fundo a área da cooperação. Eu diria que os dados dizem muito sobre o estado da arte em Portugal, e o benchmarking ajuda-nos no posicionamento face aos territórios que são nossos concorrentes. Como entende que se posiciona a cooperação neste cenário? Muito obrigado. Considerando que, atendendo aos últimos números e à informação que temos mais relevante, apesar de não haver muita informação ao nível das NUT 2, ou seja, das regiões, quanto àquilo que está a acontecer em termos de cooperação, se nós considerarmos a última informação, a informação mais recente, relativamente àquilo que são as performances de cooperação a nível regional e sobretudo focando-me num documento, ou em 2 documentos muito importantes. Um é o European Innovation Scoreboard, que foi apresentado agora em 2020 e que apresenta Portugal como o 12º país mais inovador e, portanto, como um país já na categoria dos fortemente inovadores a nível da União Europeia. E se fizermos uma análise mais fina quanto à forma como esta classificação é feita,
nós verificamos que Portugal está bem do ponto de vista do ambiente que proporciona para a inovação, da atratividade do seu sistema de inovação e de desenvolvimento e até do ponto de vista também da inovação empresarial. E há, portanto, há um dado muito importante que é a percentagem de PMEs que colaboram com outras PMEs, é importante e, portanto, reflete bem esta dinâmica de maior cooperação empresarial que existe em Portugal. Mas se considerarmos também, do ponto de vista das debilidades que são apresentadas, aquilo que este documento refere e sobressai é a falta de articulação ou ainda reduzida articulação entre as PMEs e as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, as universidades e todo um conjunto de infraestruturas que neste momento já estão disponíveis, mas que relativamente às quais há ainda uma articulação que tem que ser promovida. E, portanto, se considerarmos também o Global Innovation Index, que foi apresentado recentemente, portanto, a nível mais internacional, também aqui aquilo que são consideradas como as Innovation Linkages, ou seja, os relacionamentos de inovação entre as empresas e os ecossistemas onde elas se inserem, são uma debilidade que ainda é apontada àquilo que acontece na realidade nacional. Portanto, eu diria que, atendendo à importância do tecido empresarial da região norte no país e considerando que estes dados são dados para o país, há aqui uma evolução muito significativa do ponto de vista da cooperação entre empresas, mas é necessário haver aqui um foco muito importante do ponto de vista de promover a articulação das empresas com o ecossistema mais lato onde elas se inserem, nomeadamente com tudo que tem a ver com as questões ligadas à inovação e às tecnologias, e, portanto, há aqui um trabalho ainda a fazer e acredito que o novo Ruma Norte tem também esta orientação de ligação das empresas com este ecossistema mais vasto onde elas se inserem e, portanto, diria que, apesar de ter havido uma evolução positiva do ponto de vista da cooperação empresarial, a cooperação das empresas com o ambiente mais lato onde elas se inserem é aqui claramente uma área importante a desenvolver e, portanto, será certamente aqui um fator importante também de aposta no âmbito deste programa. Muitíssimo obrigado, Dr. Paulo Alves. Também um agradecimento muito forte e muito sentido a todos os colegas que participaram neste debate, assim como em todos aqueles que intervieram neste nosso seminário, como agora se costuma dizer, que marcou o início do projeto do novo Ruma Norte, rumo ao crescimento. Agradecer também a todos aqueles que participaram connosco pela via digital, e foram muitos, o que significa que este projeto despertou não só interesse, curiosidade, mas que também criou grandes expectativas em muitas empresas relativamente à sua implementação, e esse, eu diria que é um desafio que agora nos compete a nós para o executarmos da melhor maneira. Eu diria só para terminar que daquilo que são os grandes fundamentos deste projeto, aquilo que é o empreendedorismo e a inovação são de alguma forma dados quase adquiridos que terão que ser melhorados, mas aquilo que são as questões da cooperação, porque têm que ver mais com elementos de natureza até cultural das próprias empresas que terão que realmente se relacionarem mais, e também a questão da capitalização após, digamos assim, um contexto muito difícil que estamos a viver e que ainda aparece como mais relevante. Uma vez mais, o agradecimento a todos e até uma próxima oportunidade. Mantenha-se em contacto com o projeto Novo Ruma Norte, rumo ao crescimento. Muito obrigado.